existe esse negócio, em qualquer lugar do mundo ia ter revolta numa situação como essa, como está acontecendo no Brasil. Mas isso despertou, foi uma faísca. Estados Unidos teve a mesma variação que Não, olha só, nos Estados Unidos é muito mais barata a gasolina do que mais barato. E mesmo assim, se você reajustar 25%, até nos Estados Unidos vai dar rolo. Só você ver lá reajustou, cara. Lá mas acompanhou a inflação? Não, acompanha a valorização do Brent, gente. O Brent começou com 60 dólares. Mas no caso Calma aí. Vai, Miguel. O barril tava 120 dólares, caiu pra 30, ninguém baixou a gasolina. Aí o barril voltou pra 80, aí a gasolina dispara. Não, lá baixou, aqui que não baixou. Pois é. Então, ou você joga o jogo inteiro ou não joga. Mas o que eu tô querendo dizer é o seguinte: esse reajuste vai gerar desconforto e vai gerar reclamação e vai gerar problema em qualquer lugar do mundo, até nos Estados Unidos. Se você fizer um reajuste assim, vai gerar problema. Agora, o que aconteceu além disso? Isso foi a faísca para algo que já estava prestes a implodir. Na verdade, há um grande descontentamento com o governo, assim como aconteceu em 2013 com outro governo, né? E a galera foi toda pra rua. Agora os caminhões pararam e todo mundo resolveu apoiar. Sim. Então, na verdade, é uma faísca que startou e vai ser muito complicado agora pra retomar, porque mesmo o governo querendo ceder tudo, as pessoas não vão aceitar, porque a insatisfação não são somente, sei lá, 20 centavos na bomba, que nem foi 20 centavos no transporte. 46 centavos. É muito mais do que... Eu tô dizendo quanto o governo tá dizendo que vai diminuir, né? É muito mais do que isso. Então, esse startou tava todo mundo com muita descontentamento, com raiva. Eu diria assim, se fosse para começar uma pauta séria, teria que ser assim, pauta número 1, impeachment do Gilmar Mendes. Tipo, ninguém aguenta mais o cara, por mês o cara solta 10 caras da Lava Jato. Acho que ele tá batendo meta, inclusive. Ele é o inimigo número 1 do Brasil. Então, assim, vai daí pra frente, entendeu? Então, eu acho que existe hoje um completo descrédito com o sistema político, e aí você vê aquele pichamento na entrada da Reduc, sendo transmitido durante todo o processo. O povo quer a intervenção militar, já é o desespero, o cara já não sabe mais o que pode fazer, então ele quer que os militares assumam. O desespero total. Então, essa aí é a minha leitura hoje do processo que a gente, resumidamente, que a gente está vivendo. Hoje, inclusive, eu vi vários posts pedindo intervenção alienígena, porque, tipo, ninguém está acreditando nem nos militares mais. Eu acho que, inclusive, podia ser... Talvez faça mais sentido. Talvez seja mais maneiro. Não, o importante é lembrar que os caminhoneiros fizeram mais efeito para a violência do Rio do que a intervenção militar. Gente, não é? Caraca, foi um colosso isso, velho. Não teve assalto, não teve nada, não teve nem combustível. Não teve invasão, não teve nada, o crime, ele tem a sua própria... de drogas? Não passou. Mas é porque o crime tem a sua logística. O crime tem a sua própria logística. Como o Brasil conseguiu parar a sua logística inteira, inclusive a logística do crime foi paralisada. Não é só isso, não. A gente tem que entender que hoje você liga o noticiário hoje, que já voltou ao abastecimento, e só tem notícia da parada dos caminhoneiros. Eu moro em Santa Teresa, eu ouço tiro todo dia. Tem 8 dias que eu não ouço tiro. Exatamente. Eu moro em frente pra Vila Cruzeiro. Não chegou o carregamento de balas, pô. É mais ou menos por aí. Não pode gastar bala toda. Não chegou o carregamento de bateria pro aparelho auditivo do Weber. Aí o Weber não escutou os tiros. Deve ser, de repente. Não, eu ouço bem. Eu moro na Penha, quase de frente pra Vila Cruzeiro, e vou te falar, não tá tendo tiro lá não, velho. Não tá mesmo. Eu tô achando interessante, vocês estão muito educadinhos, né? Ninguém tá cortando ninguém. Eu tô mais precisando intervir no debate. Eu tinha uma questão aqui que eu até guardei durante a semana pra perguntar pro Ed, também nesse tema. Que é o seguinte... o Ed foi engenheiro de transporte e vai poder dizer isso melhor. Eu levantei uma questão durante a semana que é a seguinte: eu achei, na minha ignorância, que o desabastecimento foi muito rápido. Então isso aí é comigo. E aí eu levantei a questão assim, tipo, cara, as empresas não fazem mais estoque, não sei o que, quer dizer, como é que fica essa distribuição, quer dizer, de fluxo disso? Porque eu confesso a você que eu achei muito bizarro, tipo, pararam num dia, aí no dia seguinte eu não tinha mais nada, velho. Na verdade, tipo, vazio. O que acontece é o seguinte: além do desabastecimento, acontece um desespero da sociedade de fazer suprimento, de criar estoque. Então, vou dar um exemplo. Na quinta-feira, ou na sexta-feira, eu sentei num posto de gasolina na Via Dutra, e comecei a conversar com caras que estavam lá, que eram empresários, gestores de frotas de logísticas. E um deles falou assim, por exemplo, eu geralmente, o cara da Maguari, se eu não me engano, eu geralmente vendo 20 mil sucos para o Açaí, um mercado que tem lá perto. Dessa vez eles me pediram 70 mil.
Tipo, o açaí é da Zona Sul, inclusive. Exato. Então, assim, o cara criou estoque e, pô, imagina um cara desse criando um estoque desse tamanho dentro do supermercado, isso vai em todas as áreas de mercado da sociedade. Outro dia você foi entrevistado num canal, outro dia, o cara também fazendo compras de arroz. Aí o cara levando, sei lá, 20 quilos de arroz pra casa. Aí a entrevistadora, você vai usar esses 20 quilos de arroz? Aí ele, não. Então por que você tá comprando? Ah, pra ter estoque. Tipo, o cara nem sabe por que ele tá comprando, mas ele compra muita coisa e não tem noção. E aí depois disso, agora que vai vir o baque comercial, por quê? Esse tempo de desabastecimento faz agora que começa a faltar, agora que a gente vai sentir, e a gente não vai sentir com falta de produtos. Os produtos vão ter, mas vai ter tudo a preço alto. Isso vai gerar uma inflação. E aí o Weber, que trabalha melhor nessa parte de economia aí, isso vai gerar uma inflação atrasada e a gente vai sentir. E na verdade, vai ter um problema econômico pra gente sem a gente notar. A gente tava com uma inflação extremamente equilibrada, quase zero aí, e vai voltar a ter inflação por causa desse desabastecimento. E a população começou a sentir, os próprios caminhoneiros começaram a sentir que chegaram no limite e pararam. Agora, eu acho que foi uma, como diz aquele meme, uma puta falta de sacanagem, os petroleiros dizerem que iam lançar agora, daqui a 2 dias, outra greve. Ou seja, é oportunismo puro e claro. Porque eles não têm onde botar mais combustível, cara. Eles estavam produzindo óleo, eles estavam produzindo combustíveis, aí do nada interrompe a demanda. Exato, mas aí não é greve. Estocaram. Mas aí não é greve que ele tá fazendo. A refinaria teve que parar. Aí agora eles oportunamente inventam esse negócio de greve. Porque eles não têm o que fazer. Exatamente, não é greve. É uma paralisação operacional porque não tem mais o que fazer, pô. Aí o cara vai virar e falar, não é greve, né? Não é greve. Vou resolver e vou aproveitar, vou fazer um movimento. A Petrobras anunciar que vai dar 10% de desconto porque ela já não sabe o que fazer, cara. Ela tá tendo que parar, ela tá com o estoque cheio. Compre isso, pelo amor de Deus. Resolver o problema o mais rápido possível. Em nome de Jesus, compra esse negócio. O cara foi genial, o cara deu 10%. Ele deu 10%, provavelmente ele reprimiu, ele lucrou e deixou de perder uns 20%, e ainda falou, tô ajudando o governo, E o pior é que é o seguinte, depois disso tudo, a gasolina não teve reajuste, a gasolina vai continuar sendo, a galera fez pressão. Obviamente que tem a questão da gasolina é bem de consumo, não é um insumo básico, obviamente. Então assim, quando você muda o preço do diesel, você muda o preço de todos os itens, desde a alimentação até o bem de luxo que você vai comprar, tudo isso passa por uma cadeia de logística que é baseado no diesel, e a gasolina não. Não só na logística, você tem os guindastes das indústrias, você tem os equipamentos, a geração de caldeira, você tem diversos. O diesel não é consumido só pela logística. Claro. Ele é consumido por toda a cadeia produtiva industrial. Sim, e aí então agricultura, tudo mais. Óbvio que isso daí vai dar um impacto nos produtos, mas vai vir junto com o impacto da inflação que vai ser gerada. Então assim, não vejo como a gente vai sentir agora, isso. Vocês falaram aqui uma coisa que é interessante. Não teve reflexo para gasolina e sim pro diesel, porque o diesel é insumo, não é bem de consumo. Pro cidadão comum, pro cara regular, o cara que não entende de logística, o cara que não tem esse tipo de preocupação, para ele entende o seguinte: no posto tem gasolina, etanol, GNV, diesel. Para ele é a mesma coisa. Então isso, para a imagem do governo, que já não tava lá essas coisas, é muito ruim. Quando a gente estava falando aquele vídeo que a gente compartilhou falando da pergunta do repórter do SBT, que eu falei que a pergunta foi uma pegadinha, ela foi uma pegadinha por causa disso, porque a resposta não tá errada. O que ele tinha perguntado? O repórter do SBT perguntou, beleza, vocês vão mexer no preço do diesel e o preço da gasolina? Quis evidenciar, e aí, o Eliseu Padilha, ele disse mais ou menos falando a respeito disso, da diferença de por que estava se tratando de diesel e não de gasolina. Tecnicamente, para uma pessoa comum, gasolina não é bem de consumo, é insumo também. Exatamente, porque o cara usa para se deslocar, para se locomover, vai pro trabalho. Vamos lá. Quantas pessoas que trabalham, por exemplo, com van escolar, a van escolar que atende as crianças é diesel, mas tem muita gente que é menor que trabalha com gasolina. Vamos lá. Ninguém está dizendo que a gasolina não é insumo para algumas pessoas. O entendimento é o percentual, qual a proporção do diesel que é consumido como insumo produtivo e qual o percentual de gasolina é consumido como insumo. Você tem na gasolina provavelmente uns 30% no máximo consumindo como insumo por essas pessoas todas. Agora, até por sistema de saúde, enfim, polícia, essas coisas
devem consumir, botar aí 30%, tô sendo bem conservador. O diesel não, o diesel 95% é insumo. 95% do consumo, a gente consome 5% é pajeiro dos ricaços. Aí, porque a lei é assim, não pode ter carro automobilístico de passeio com diesel. Não, e você... Não, tem, claro que tem. Tem pajeiro. Não. Jeep. Olha só, você, aí só a partir de uma certa categoria muito alta onde eles conseguem de alguma forma burlar essa situação. Mas o certo mesmo, entendeu? O carro utilitário só pode ser gasolina. Interessante também, até queria que você comentasse isso, Hebe. Nos Estados Unidos o diesel é mais caro que a gasolina. Não, o diesel no Brasil também, o diesel na refinaria é mais caro que a gasolina. A diferença é que, por exemplo, a gasolina ela tem uma taxação bem superior. Além da taxação federal, você tem o ICMS da gasolina, que é 34%. Do diesel hoje no Rio de Janeiro caiu de 16 para 12. Então, você tem menos da metade da tributação estadual no diesel em relação ao da gasolina. Weber, é um ponto importante. Aproveita uma pergunta sobre esse tema. Por que o álcool, que foi um produto que foi introduzido para ser ambientalmente mais agradável e é um insumo que a gente tem com bastante volume, quantidade, e que seria interessante para movimentar a economia, quando foi inserido tinha incentivo do etanol e etc. Por que a gente tem tanto etanol e não consegue fazer um valor que vale a pena, aqueles 70% lá? Cara, se você for a São Paulo, o etanol é muito legal, é muito barato. Tanto que o GNV não consegue colar em São Paulo por causa do etanol. O problema é que em São Paulo o cara paga 12% de ICMS, aqui ele paga 20%. Paga 32% aqui no Rio. Política estadual, então. Política diferente. Você pega, por exemplo, o GNV no Rio de Janeiro é muito mais viável. Você tem incentivo do IPVA, você tem uma série de coisas. Mas eu queria entender uma coisa, é impressionante, né? A gente debate diesel, debate gasolina, debate saúde, debate qualquer coisa. A política do estado do Rio de Janeiro é sempre errada. É sempre pior. Você compara com São Paulo, compara com Minas, sempre a política do Rio de Janeiro é uma política menos competitiva, é uma política que piora o ambiente de negócio. É impressionante, cara. A gente precisa corrigir o estado do Rio de Janeiro urgentemente. Vocês sabiam? Agradecer aqui aos deputados André Siciliano, André Lazzaroni, ao governador, todo mundo que foi muito solícito ao pleito dos caminhoneiros. Eles receberam de pronto atendimento. Desde terça-feira pude ajudar na discussão como técnico. Por isso que tu veio de camisa xadrez hoje, então. Vi homenagem aos veio no look caminhoneiro. Tá, entendi. Tá certo. Galera, vamos fazer um intervalo rapidinho, o debate tá maneiro, mas curtir uma musiquinha pra relaxar. Daqui a pouco o Bomba Atômica de volta. Não sai daí, senão seu rádio vai explodir. Como assim? Então. Joga pra mim, que eu quero falar de política. Foi uma articulação boa. Não. O etanol não ser viável no Rio é política da LERJ. E aí eu vou trazer pra você. De governo. O que você quer falar? Fala, Vera, o que você tá achando? Você concorda com os caminhoneiros ou não? Concordo. Eu só passei a discordar quando vieram os oportunistas, né, de sindicato tentando roubar a pauta. E não dá. Mas você acha que hoje quem tá lá não é mais caminhoneiro? Não, hoje mais não. Até porque eu acho que, na verdade, quem falhou mais em tudo isso foi a população que não aderiu. Que poderia ter pautado, poderia ter se juntado aos caminhoneiros e pautado eles. A gente já tava com o país parado. Se tivessem vindo movimentos, como a gente teve lá em 2013, enfim, 2016, e pautado eles, comprasse a pauta deles e pautasse também para eles virem brigando pelo combustível de uma forma geral e a gente fosse pra rua, não tinha dado espaço para oportunista entrar. E aí a gente provavelmente já teria pressionado para baixar tudo, né? Não só o diesel. E você, meu amor? Nosso Charles. Pois é, concordo plenamente com o movimento, porque do jeito que o país está, não tem como não. A greve ele tem que permanecer mesmo, porque mesmo que fique essa coisa assim, esse transtorno todo, mas é uma coisa válida futuramente para poder melhorar, né, o país. Vou aproveitar para falar, o Vem Pra Rua fez um comunicado que ele dizia: o Vem Pra Rua é a favor da redução da carga tributária, do corte de privilégios inaceitáveis e da diminuição do tamanho do Estado. Só que eles fazem algumas ressalvas, eles explicam por que eles não iam movimentar para ir pra rua, porque eles tinham medo de ser confundidos, de acabar dando voz para movimentos minoritários
principalmente de intervenção. E como vem pra rua é muito avesso a ideia da intervenção, eles preferiram apoiar sem mobilizar a gente do que fazer pra evitar. Eu acho só fazendo uma ressalva. Inclusive vai ter, eu acho que o Vem Pra Rua, não sei se é do Vem Pra Rua essa pauta, mas eles organizaram um evento nacional agora quinta-feira. Vai ter na Paulista, em Copacabana. Sobre essa conta não vamos pagar. Então vai ser puxar que tem uma parada bacana pra em minha presença já tinha 7.000 pessoas confirmadas. Ô, Guga, Bomba Tônica de volta, galera. É isso aí, um debate muito intelectual, muito profundo. Nossos debatedores, nosso time nada convencional, arrasando, dando um show, uma aula sobre petróleo e tudo isso que tá acontecendo, né? Não, Galva, vocês merecem, vocês são demais. Eu adoro trabalhar nesse programa. Pelo amor de Deus. Bom, mas eu queria saber, Bruno Cazuiro, diga-me o seguinte, você concordou com essas concessões que o governo fez para acalmar, para tentar contornar os problemas decorrentes dessa greve ou não? Não. Eu acho que o governo Temer foi extremamente inábil. Eu acho que conduziu muito mal a situação da crise de abastecimento. Eu acho, em primeiro lugar, que o governo mostrou que tinha pouca autoridade, foi lento nas decisões, demorou para agir e quando agiu não foi respeitado. Rapaz, ele falou com quem não resolvia antes. Então, exatamente, o governo foi fazendo concessões, concessões e mais concessões, e mesmo assim não impediu o colapso da questão logística do país. Aí depois anuncia-se um acordo na quinta-feira à noite, onde eles conversaram, provavelmente, com as entidades representativas erradas. Porque chegou na sexta-feira de manhã e a greve continuava. E para completar, ainda teve um erro de comunicação grave, que o presidente Temer foi pra televisão, sei lá, para dizer que ia baixar imediatamente 46 centavos do preço do diesel. E depois o ministro da Fazenda vai e diz, não, são só 30% que são imediatos. 30 centavos. 16 centavos vai depender do Congresso aprovar. Então, assim, eles erraram na negociação, demoraram para tomar a decisão, fizeram concessões e não impediram o colapso, anunciaram coisa errada, fizeram um acordo que não resolveu nada. É impressionante. Tudo que tinha para o governo federal fazer, o governo errou. Não teve nada que o governo federal fez certo. Então, assim, eu que às vezes até tento defender o Temer no sentido de que o legado... o legado que o presidente Temer recebeu da Dilma foi uma economia em frangalhos. Então, a tentativa do presidente Temer, mesmo com todos os problemas de ética e tudo mais que ele viveu, e que é culpa dele, não tem nada a ver com ela, ele tentou fazer a economia andar. Mas é impressionante, assim, agora foi indefensável, né? A forma como o presidente e o seu ministério agiu com relação à crise de abastecimento foi completamente indefensável, lento, sem autoridade, cometeu diversos equívocos. Eu não tenho assim como apoiar. Maravilha, Cazu. A gente tá com um ouvinte aqui no programa. Alô, quem fala? Quem tá falando é o Pedro Cavalcante. Pedro Cavalcante. Olha, Pedro, eu quero te falar o seguinte, eu tô há tempão pedindo pra chamar aqui pra eu falar no Facebook, tu tava nervoso aqui no Facebook, eu quero te defender aqui. Deixa eu dizer, vai defender a greve do petroleiro, quer ver? Não, é o nosso sindicalista. Petroleiro, tô lá, claro. Justíssima, legítima. Fala, Pedro. Então defende os petroleiros, Pedro. Vai, solta a voz, querido. Eu vou começar com uma musiquinha aqui, o Cazu é oposição. Que isso? Fantástico, né? Olha, foi o que eu disse, esse episódio é indefensável. O governo federal fez tudo errado, cara. Mas Pedro, deixa eu te falar, você tá com minutos pra gastar aí pra ficar com a gente aqui no telefone até o final do programa? Pode ficar, não tem problema nenhum. Ah, maravilha, que delícia. O telefone dele é de conta, viado. Tá pensando que é isso. O pessoal da esquerda caviar mesmo, né? Ele quer me imitar sempre quando eu tô viajando. É verdade, mas olha só. Heber, mas diga pra mim, assim, eu comecei o programa perguntando pro Miguel a análise de conjuntura dele da greve de um modo geral, do movimento dos caminhoneiros. Você que é um cara da engenharia de petróleo, né? Você é especialista em energia. O que você acha? Você queria falar sobre a questão, fazer um comparativo com a greve dos bombeiros, é isso? Não, eu acho que a gente tem que fazer uma avaliação histórica do nosso passado recente. A gente teve movimentos populares que inicialmente o governo achou que facilmente iria oprimir e ia suplantar esses movimentos, e com forte adesão e apoio da população em geral e concordância, esses movimentos proliferaram. O dos bombeiros culminou com aquela prisão patética que o Cabral promoveu, né, dos bombeiros, independente do pleito ou não, mas aquela cena foi patética, né? E 2013 a gente tem o cenário dos 20 centavos, que a população mais uma vez se indignou,
com um aumento descabido da passagem de ônibus, muito por conta do sentimento que as pessoas sabiam um pouco que o sistema de transporte envolvia um grande esquema de corrupção, que a gente pode ver agora na Lava Jato, a galera sendo presa e tudo mais. E hoje a gente tem essa rebelião, vamos dizer assim, uma rebelião quase que tributária, uma pré-rebelião tributária, onde os setores que dependem do diesel como insumo vivem a partir de uma política de preços da Petrobras, que se alterou ano passado, que muda diariamente o valor do preço, corrigindo dentro do Brent, ou seja, a gente sai de uma política de controle de preços da Dilma. Tem alguém ligando pro Pedro Cavalcante, Heber. E entra numa política, vai do 8 pro 80, entra numa política de mudança de preço diário. Ou seja, quem vive disso e tem isso como principal insumo produtivo, não tem como sobreviver. Você precisa de uma outra política. Olha, vamos passar um mês, aí no mês seguinte vamos cobrar o preço médio do mês anterior. E aí corrigir pelo volume vendido entre um mês e outro no outro mês. Cara, você não pode mudar de preço todo dia o diesel. A gasolina até pode. É um absurdo a tributação que existe na gasolina? Isso eu concordo, poderia diminuir. Agora, ter uma política mais volátil pra gasolina até poderia ser. Agora, o diesel não dá, brother. O diesel para o país. Quero só fazer aqui uma parte, Heber, se me permite, eu fazer um momento histórico aqui. Por favor. Mas assim, revolta popular no Brasil por motivo de impostos é algo muito presente na história brasileira, né? Você vê, a Inconfidência Mineira, ela se deu por causa do quinto, que era cobrado em cima do ouro. Verdade. Né? Uma grande revolução popular. Guerra de Canudos se deu também por questões de tributo. O objetivo de Canudos era um local, lá era cobrar 18% sobre tributos, o objetivo era que fosse reduzido, era cobrar 10%. A igreja já sabia, é o dízimo. Passou de 10%, parceiro, começa a ficar pesado no bolso das pessoas e se revoltam. A gente está pagando 32% de ICMS, unicamente ICMS. No álcool, né? Sobre a gasolina. 32 mais 2 de fundo de pobreza. 32 mais 2, que deve estar 34, eu acho. Isso aí é desde a época do Egito, quando os hebreus se revoltaram pelo imposto que foi também, cobrado, é verdade. Então eu tô querendo dizer assim, ou o governo entende que não dá pra cobrar imposto dessa forma, ou, meu amigo, vai dar toda hora esse tipo de confusão. Engraçado que o pessoal hoje estudou bastante, né? Todo mundo sacando de história, matemática, tá uma beleza isso. Galva, como é que tá o Facebook? Fala pra mim. Então, o Facebook tá o seguinte, algumas pessoas falam a respeito da questão do abastecimento. O Felipe Ricardo disse o seguinte, foram dois comentários a respeito de abastecimento que eu acho que são interessantes. Felipe Ricardo disse o seguinte, fazer estoque é coisa de pessoas egoístas e individualistas. Tá? No Japão, quando depois do tsunami, muitas pessoas abasteciam um fundamental para poder dar a chance de todas as pessoas abastecerem. O japonês é sinistro. Aí a Vitória Rafaela fez um outro comentário que eu achei muito interessante, que foi o mesmo sentimento que eu tive. Eu vejo que a população que fez estoque é muito da herança do tempo em que o país passou pelo período hiperinflacionário. Eu lembro disso, na época do período da inflação louca, dos anos 80, eu era criança. Cara, ainda bem que teve o governo do FHC aí pra resolver esse problema. E depois ela não quer que chame ela de velha, tá vendo aí? A gente estocava tudo. Se vocês puderem imaginar de produto, a gente estocava, porque realmente... Menos vento, que a Dilma também não conseguiu estocar até hoje. A Dilma tentou estocar vento, não conseguiu. A gente não conseguiu estocar, não. Agora, tem uma questão que eles estavam falando a respeito da tributação e tal. Eu senti falta, no meio desses 10 dias de greve, eu senti falta da presença dos candidatos à presidência. Houve um vazio muito grande. Ninguém se pronunciou para apresentar o que faria no lugar do Temer. É um tema Isso complexo. É o básico. Sim, mas olha só, é o básico no ano eleitoral. É um tema complexo, poucos dados disponíveis. Mas olha só, ninguém quer que se defenda uma tese de doutorado, Heber. Não é tese. Espere-se que as pessoas tenham presença. O Bolsonaro foi o único que se pronunciou e depois ele viu que estava errado em relação à pauta, porque ele, justamente o que o Heber falou, pouca falta de informação. Não, isso daí é o principal ponto. Eu diria que hoje o principal ponto do combustível no Brasil não é nem necessariamente a redução tributária, é mais transparência e clareza para o processo de precificação do combustível. Por quê? Porque você, por exemplo, o que acontecia? Um cenário que acontecia no Rio de Janeiro. São Paulo e Espírito Santo cobravam 12% de ICMS no diesel e o Rio de Janeiro cobrava 16%. Sempre o Rio de Janeiro atrasado. Sempre. Aí agora a gente reduziu para 12%, tá? Qual era o principal problema? O principal problema não era porque era mais caro, podia ser 8 e 4. O principal problema é que é o seguinte, todo o entorno, quando você tem uma diferença muito grande de preço, o cara tem uma empresa de logística.
que ele compra um caminhão-tanque só para ir abastecer, encher de diesel em São Paulo e trazer para a garagem dele e abastecer os caminhões dele. Cada caminhão ele ganha 45 mil reais. Em 5 viagens ele compra uma carreta nova. Pô, só a fuga de consumo e de próprios tributos que você tem no Estado. Perfeito. Foge. E o que acontece? Gente, mas olha só, isso é a questão da reforma tributária. Ninguém falou de reforma tributária, gente. Mas isso é estadual. Precisa ir fundo. Olha só, quando eu falo que da ausência dos candidatos, é o seguinte... Mas, Galva, isso é estadual. Dá licença, rapaziada. Vamos trazer o debate aqui, porque vocês estão perdendo a calma, o controle. É hora de acalmar os ânimos. Vamos devagar. Não, olha só, eu tava falando a respeito da ausência de candidatos. Aí o Weber e o Ed entraram na questão. A pessoa não precisa apresentar todas as soluções. Agora, por exemplo, aqui num papo de 10 minutos, nós falamos o quê? Da questão da tributação, da bitributação, da guerra de tributação entre os estados. Tudo isso foi falado aqui num papo de 10 minutos. Não é possível, não existe o cara não ter todos os dados. Porra, o cara é parlamentar, cara. Não, olha o palavrão, a função do parlamentar é fiscalizar o executivo. Se o cara não tem noção do que está acontecendo em termos da política tributária do país, desculpa, ele não tem culhão para ser presidente. Corta o microfone da Galva, tá muito suja, Galva. Alguém assistiu o Roda Viva ontem? Alguém assistiu? Pedro Cavalcante? Meu querido, fala pra mim, qual é a sua sugestão pra gente contornar essa crise? Eu acho que a gente não devia fazer propaganda. Vai, Pedro Cavalcante. Eu não falei nome de ninguém, Galva. Eu não falei nome de ninguém. Vai, Pedro Cavalcante. Sim, desculpa. Oi. Não, mas o Roda Viva passa. Daqui a pouco nós vamos fazer o jabá do Bomba lá também. Falou, mas o que o Ciro falou ontem no Roda Viva mesmo? Corta o microfone dele. Vai, Pedro Cavalcante. Vai, Pedro Cavalcante. Muito obrigado. Não, então, a direita querendo te atrapalhar, hein, Pedro Cavalcante? O que acontece? Essa greve, eu vou falar de dois aspectos. Primeiro, um assunto que vocês ainda não tocaram aí, que é a questão do lockout. Essa questão do patronato dos caminhoneiros terem participado e organizado a greve. Porque eu estou tentando entender que você tem uma grande luta pela redução do preço do diesel, redução de impostos, etc. e tal, mas eu quero saber qual vai ser o retorno para a população disso. Será que quando eu comprar um negocinho lá na internet, que vai aparecer lá o valor do frete, será que esse frete vai ficar mais barato para mim? Então essa greve foi para quem? Porque na realidade você tem um problema que me dá uma sensação, apesar da luta do pleito dos caminhoneiros ser legítimo, né, me dá de fato uma sensação de greve do patronato. Eu acho que você tem um grande problema aí. Por que a solução do Temer não deu certo? Porque ele fecha com o patrão e esquece de tratar o caminhoneiro. Não, você dizendo, verdade. Ou é do patronato ou é do caminhoneiro. Caramba. Olha só, o que você tem? Essa greve é tão louca. Pera aí, galera, deixa eu vai, Pedro. Essa greve é tão louca, porque você tem os caminhoneiros autônomos fazendo greve junto com os caminhoneiros que têm carteira assinada, que são os assalariados, certo? Você tem um nítido apoio do empresariado, isso aí estão investigando, mas é nítido, pelo menos na minha visão. Mas o que o setor automobilístico que o PT e o seu partido sempre fizeram parte, sempre fizeram? Não, deixa eu só fazer uma partido do PT, eu tô falando da greve. Entendeu? E aí você tem motivo para chamar o PT, né, gente? Vocês não sabem disso? Deixa eu só fazer então uma entrada rápida aqui. Falar, Pedro, vai. Aproveitando que a dona Guilhermina Galvão falou aqui, que ela disse que o movimento dos 20 centavos foi um movimento orquestrado já pensando em fazer o impeachment da Dilma. Então, assim, como você falou, essa é uma greve muito louca. É porque o pessoal da esquerda não consegue entender uma greve ou uma manifestação que não tem um líder e não tem uma cabeça. Essa greve dos caminhoneiros, assim como a greve dos 20 centavos, assim como o impeachment da Dilma, foram movimentos de articulação do povo. As pessoas não tinham simplesmente uma cabeça pensante. Então, na sua opinião, não teve lockout? Não teve, porque hoje a gente está numa era de informação que circula muito rápido as informações. Então, quando duas pessoas começam a falar e concordam, isso começa a ter um efeito bola de neve gigantesco. E hoje em dia são esses tipos de manifestação que dão certo. Não são mais os tipos de manifestação com cabeças. Os sindicatos não conseguem mais mobilizar a gente como as mídias sociais conseguem. Hoje um Facebook, ele tem a capacidade de mobilizar a gente, né? De pessoas que nem se conhecem, mas concordam com as ideias, e os sindicatos não conseguem mais fazer isso. E aí a esquerda fica realmente achando que tudo é uma loucura. Porque você não consegue achar uma explicação, realmente não consegue, se você achar que todo movimento tem
um líder. Não, porque não tem, a premissa está errada. Esses movimentos são movimentos espontâneos, que são desenvolvidos através da aproximação que as redes sociais atualmente promovem. Mas olha só, olha só, rapidinho. Não existe essa coisa de olha só. Só um instantinho, peraí. Vai, Galva, fala. Concluiu? Essa coisa de movimento, de geração espontânea. O início se dá no primeiro hashtag que cria, hashtag greve, hashtag... Maneiro, calma aí. Só um instantinho. Pedro Rafael, Pedro Cavalcante, eu quero saber, nosso querido diplomata tá ali só assistindo pacificamente, aguardando sua vez de falar. Muito pacificamente mesmo. Agora, eu quero saber, Pedro Rafael, acho que vou me esperar uma vez aqui, o Web Bispo quase pulou em cima dessa mesa pra poder falar, mas... É isso aí, mas você precisa ser mais agressivo, meu querido. Sua diplomacia... A diplomacia mas enfim, lá no Chile, há 40 anos atrás, Guga, teve uma greve dos caminhoneiros de 27 dias que acabou tirando o governo que estava na época lá. A ditadura, até tudo que estava acontecendo naquela época. Outra questão, isso quer dizer que isso pode chegar a acontecer aqui, apesar que uns dizem que não, outros dizem que sim. Eu não vejo o futuro, eu não sou o guru aí do futuro que vocês chamam. Mas tudo pode acontecer. Hoje o Brasil vive uma instabilidade e isso pode chegar a acontecer. A gente já está no 10º, faltam 17. Só comparando com o Chile. Eu acho um absurdo o Brasil hoje vender gasolina para a Bolívia e a nossa gasolina na Bolívia ser vendida pela metade do preço que é vendida aqui. Tudo bem que o Rio de Janeiro é mais caro que em outros estados, mas independentemente, não existe um estado que a gasolina seja mais barata que na Bolívia. É um absurdo. A gente tem que lutar sim por menos impostos. A gente tem que lutar sim. Eu não falo aqui imposto zero, imposto a roubo, não, senão não vai ter como manter o governo, vai ter como dar os princípios básicos. Acho até que o Bruno pode contribuir bastante com isso. Mas é um absurdo. Então, a terceira coisa, uma crítica aos grevistas. Eu apoiei a greve, acho que é fundamental pra gente lutar por direitos. As pessoas com deficiência, quantas pessoas não tiveram problemas, as suas famílias para manterem essas pessoas internadas ou em casa mesmo. Falta de oxigênio, falta de insumos básicos. É um absurdo não terem pensado nisso tudo. Pacientes com hemodiálise. Exato, qualquer deficiência que seja. Transplante de órgãos. Para terminar, quero elogiar até uma atitude do Banco Itaú com as bicicletas, as famosas laranjinhas. Eu vi hoje na... Jabá? Não, Jabá, eu elogio mesmo. Se fosse outro banco, outra instituição, eles têm essas bicicletas, você se cadastra, você pega lá por 1 hora por dia ou por cada momento que você pegue ela em um ponto e deixa no outro. Hoje não sei bem como tá, há uns anos estava assim. Você, por 10 centavos, podia pegar a bicicleta. Para facilitar e incentivar, óbvio que isso tem uma jogada de marketing. Claro. Mas você incentiva as pessoas a começar a usar a bicicleta. O único transporte não é só o metrô, que nem usa gasolina, diesel, eletricidade, mas o ônibus, BRT, carro, o que quer que seja. Existe bicicleta, vamos olhar por outro lado. Óbvio, quem vem de Santa Cruz não vai chegar no centro de bicicleta, apesar que eu conheço uma pessoa que fazia isso. Mas ele chega de trem. Maluco, pessoal que vem da Zona Sul pro centro, barra mesmo, Recreio, barra. Entende? Tem outras maneiras. Então, parabenizo aqui o Banco Itaú por essa iniciativa de 10 centavos você usar a bicicleta. Maravilha, Itaú. Agora vamos botar um dinheiro de bomba tônica pra ficar legal? Beleza. Bruno Cajueiro, meu querido, eu queria trazer de volta um pedaço do debate que andou aqui, é o seguinte. O Ed estava falando da questão de difusão rapidamente da informação nas redes sociais e tal. E eu queria saber qual o papel da grande mídia dos grandes veículos de impresso, as mídias, né, de televisão e rádio, ao cobrir as confusões de editorial, ao tratar dessa greve, desse movimento social. O que você acha? De que forma que isso influenciou? Não, eu acho que, falta no que o Ed falou no início, eu acho que o noticiário cobriu isso de uma forma bastante sensacionalista e alarmou a população ainda mais e com certeza contribuiu para a população ir para as lojas e fazer estoque. Eu acho que nesse sentido a imprensa fez um trabalho bem claro de alarmar a população. Mas eu queria falar duas coisas que eu acho que já vai ser a última vez que eu vou falar no programa. Só para complementar, lá no curso da DESG, eles chamam de poder psicossocial, que lá nos Estados Unidos é muito bem desenvolvido. É o poder que a população se identifica com as necessidades da nação e trabalha em favor, que é o que o Japão, quando entra em caos, eles conseguem trabalhar. O japonês é sinistro. O brasileiro não tem a menor noção do poder
poder do seu poder e da nação e não contribui para ela. Quando ele entra em crise, ele pensa em si e esquece todos os outros. O nosso psicossocial, ele é muito pouco desenvolvido. Aí entra a frase do John Kennedy que eu falei no início. Não pergunte o que o seu país pode fazer por você, pergunte o que você pode fazer pelo seu país. Na verdade, o que você vê, muitas pessoas querem que o país faça por elas. Exatamente. Mas não querem fazer pelo... Olha o eleitor do PT aí. Mãe, Dilma. Então, mas peraí, deixa eu falar. Patriarcal. Nós temos legiões de casos de políticos pais, não é só o PT. É verdade. Começa lá do Getúlio. É uma cultura política latina. Exatamente. Não é brasileira, é latina de Salvador da Pátria. Mas vai, Cazu, exerce a sua palavra. Eu quero falar duas coisas. A primeira é que, com relação ao que a Galva falou, de que os nossos pré-candidatos a presidente não se posicionaram. Eu acho que isso mostrou mais uma vez que a gente tem hoje um vácuo de lideranças políticas, é um vácuo na questão ética, é um vácuo na questão de conteúdo, é um vácuo na questão de trabalho competente, e os nomes que tentaram se colocar como substitutos, né, pessoas aí que estão numa geração ao redor dos 50 anos, 45 anos, que tentaram ser os substitutos, eles hoje também se envolveram em coisas erradas, também desperdiçaram dinheiro público e perderam credibilidade, estão desgastadas junto à população. Então é por isso que eu defendo tanto renovação da política, defendo tanto juventude na política, que eu acho que o único caminho que a gente vai ter de ter melhores candidatos, mais éticos e mais competentes, é se a gente fizer essa oxigenada. E a segunda coisa é que nesse momento da greve, da crise e tudo mais, o que a população quer escutar? A população quer escutar que os impostos têm que baixar. Então a esquerda está fazendo a defesa de menos impostos. Mas eu queria lembrar as pessoas de esquerda que menos impostos é necessário ter menos governo, é necessário ter menos burocracia, é necessário ter menos cabide de emprego, é necessário ter menos assistencialismo no sentido de manter as pessoas dependentes. Então não adianta a esquerda falar, eu quero menos impostos, se ela continuar defendendo um governo inchado. A gente precisa entender que é preciso cortar gastos, é preciso diminuir a máquina pública, porque só assim será possível diminuir impostos. Uma economia mais livre e menos burocratizada. Então eu espero que talvez essa crise dos caminhoneiros mostre para a esquerda que um outro modelo econômico é necessário para o país e que é muito cômodo pedir para baixar imposto e esquecer que não dá para continuar com tanto carro comissionado como a gente tem no país. Ouviu, seu Pedro Gustavo Pereira, bota pra mim. Vai, seu Pedro Cavalcante, é pra você. É que eu ainda tô juvenil, Cazu, eu não sei fazer turn forward sozinho, entendeu? Mas vou aprender, tá? Nenhum problema. Fazer as coisas, olha o que dá. É a mamãe, tá certo. Mas vai, Pedro Cavalcante, eu senti que o Cazu foi pra você. A questão tributária do Brasil, o Brasil não tem nem a maior carga tributária do mundo, não. Tem muito país que tem mais carga tributária. O grande problema do Brasil hoje é que o Brasil, das 30 maiores economias do mundo, é o país que menos dá retorno à população dos seus impostos. Então a gente não tem que reavaliar somente a carga tributária, a gente tem que reavaliar como ela é investida. Porque se a gente tivesse escola para todo mundo, não tivesse que pagar escola particular, se não tivesse plano de saúde, ninguém estava reclamando de carga tributária. E ao Ed, porque eu quero falar para ele o seguinte, a diferença da manifestação de 2013 para a greve dos caminhoneiros hoje, essa espontaneidade, pode ter espontaneidade que for, mas uma coisa que as pessoas não pedem é o medo de perder o emprego. As pessoas, elas têm medo de perder o emprego delas. E essa greve foi muito fácil, foi muito tranquilo o caminhoneiro entrar em greve, não tinha umzinho com medo de perder o emprego, gente. Como é que pode isso? Como é que ele não tem medo de perder o emprego? Não tinha. Vários deles eram autônomos, a carga dele estava... Olha só. Você tá louco, cara. Olha só. Pinheiro, olha só. Corta esse microfone aí. Não tem como cortar, só se desligar. Corta a ligação. Galera, olha só, vamos aproveitar rapidinho esse momento de descontração maravilhoso. Vamos curtir um som rapidinho. Daqui a pouco Bomba Tônica de volta, não sai daí. Fala, Gaval. Sérgio Reis, entendeu? Não teve Almir Sater, Bom dia, não teve Roberto Carlos, não teve Ana Carolina, não, mentira. Tem que ter aí o rei do gado. Mas por que tá mais caro? Pô, porque ele tá fazendo margem mais. O cálculo tá dando pro Rio sobreviver, a arrecadação. Não dá 200 milhões. Cadê Você me atravessou na hora que eu te perguntar, irmão. Coloca ali o bom apostado. Já arrecada. Cartucheira aí. Se não arrecada isso, você fica empatado. Quase empatando. Aumenta a competitividade, pelo menos.
Eu tô te falando de lá, porque eu tô carregando o celular. Se você colocar aqui, eu vou conseguir filmar seu rostinho. É sério. Não, é complicado. Tá se sentindo à vontade, né? Tô me sentindo à vontade. Não, você é contra a favor? Você foi contra a favor? Ele é muito pelo contrário. Não, pelo contrário. Não, eu acho que o pleito é justo. Eu acho que isso aí foi uma unanimidade da sociedade. A sociedade num todo, ela concordou com o pleito dos caminhoneiros, porque a sociedade está pagando a gasolina, a sociedade está pagando uma série de tributos. Eu acho que entra aquilo que eu falei um pouco da rebelião tributária. As pessoas não aguentam mais pagar tributos, e aquilo que o Pedro falou agora mais cedo, pagar e não ter retorno. A gente não tem retorno, a gente não tem saúde, a gente não tem educação, a gente não tem transporte, a gente não tem infraestrutura, a gente não tem eficiência de gasto público. Por quê? Porque a gente tem um sistema e um modelo de poder patrimonialista. As pessoas que detêm o poder no Brasil, elas se sentem donas daquilo. É um absurdo o salário médio de um juiz no Brasil ser R$72 mil. É um absurdo a forma como os políticos se apropriam do poder e trocam isso, fazem barganha com isso. Toma lá da cá. Estamos de volta, a bomba atômica novamente, voltando de novo mais uma vez. É isso aí. Galvinha, minha querida, depois Facebook, fala pra mim. Vamos nós. A minha mãe tá dizendo que ela continua esperando o que vai acontecer com o preço da gasolina. A gente tem aqui o Márcio Cabral dizendo, falando ainda sobre a questão tributária. Ele diz que perdemos muitas indústrias e postos de empregos por causa desse ICMS abusivo no nosso estado. E o Eduardo Farias fez um comentário bem interessante. Ele diz o seguinte: o povo paga muitos impostos, mas também ajuda comerciantes a sonegar, não pedindo nota fiscal, fazendo com que haja um rombo na máquina tributária, e assim o povo paga mais. A culpa é do cliente. A culpa é do Cabral, na verdade. A culpa é do Cabral. É isso. E aí o Márcio Cabral... Pedro Álvares Cabral. Falando em Cabral, ele disse que a greve foi para... Tá tudo tranquilo, aí chegou Pedro Álvares Cabral. Claro. Cadê o Vem Pra Rua, o panelaço? Eu acho que ele chamou o Edipo pra briga nesse comentário, inclusive. Quem fez isso? Domingo, né? Cadê o Vem Pra Rua? Quem que falou isso que eu não vi? Márcio Cabral, que fez esse comentário aqui. Só um último adendo aqui, à medida do que eu estava falando a respeito da ausência dos candidatos, tinha um tema que os candidatos poderiam ter falado que, não, em termos de números, isso pode não fazer muito efeito, não sei o que lá, mas para a opinião pública e para eles, enquanto candidatos, poderia fazer um belo de um efeito, que é o seguinte: ninguém falou, dentro do que se fala em termos de austeridade, ninguém veio a público dizer que o dinheiro que se injetou, por exemplo, esses 10 bilhões que o Temer disse que vai ter que gastar, isso poderia ser revisto em termos da questão de perdas de privilégios e austeridades dentro do que é devido para quem ocupa cargo. Concordo. Nenhum candidato veio a público falar isso. Menos carro comissionado. Não só carro comissionado, auxílio isso, tudo, auxílio encargo, aquilo, carro oficial. Auxílio paletó. Carro oficial ficou sem gasolina? Entendeu? É o tipo de coisa. Eu falo pra você, eu tenho um carro oficial, ficou sem gasolina. Não, mas eu digo o seguinte: acabar a mamata do judiciário. Deixa eu só falar galera, olha só, rapidinho, Edipo, rapidinho. Já vou fechar. Galva, rapidinho. Deveria ter sido falado e não foi falado. Maravilha, Galva. Olha só, gente, faltam 5 minutinhos pro programa acabar. Então, por favor, já vou encaminhar o fechamento aqui. Por gentileza, Edipo, Ázaro, seu destaque de hoje. Só o Vem Pra Rua, que citou aqui, o Vem Pra Rua nos chama. Eu sou do Vem Pra Rua, por isso que a Galva falou que é uma brincadeira. Esse é um exemplo claro de como a manifestação ela só vai dar certo se tiver o apelo popular, se as pessoas elas comprarem a ideia. Eu do Vem Pra Rua há quase 3 anos, a gente cansou de fazer evento e cansou de chamar a gente pra rua e não ir. Então a gente tinha que ficar acompanhando a mídia social para ver se ia dar certo ou não, e ficava tentando. 3 vezes dizendo que é mentira. Até uma hora que desse certo. A gente tentou diversas vezes e a gente tem tudo isso lá no Facebook. Uma curiosidade: quem inventou a tecnologia do álcool e da gasolina e patenteou essa tecnologia do motor que é flex, é brasileira, é uma tecnologia brasileira e daqui do Rio de Janeiro, inclusive, lá do colégio, do militar aqui, do centro militar lá da URCA. Então é interessante que o álcool, o carro que é movido a álcool e gasolina, cabeça falhando, viva o IME, é patente nossa esse motor. Tá saindo da URCA. E por final, já que é pra encaminhar ao fim, hoje é a minha despedida, eu queria mandar um beijo gigantesco pra todos os espectadores aí que acompanharam a gente desde o início, aos que estão acompanhando agora. Mandar um beijo pra toda a equipe, foi um prazer inenarrável estar com vocês aqui todas essas semanas. Elza Soares aqui no Bomba Atômica, gente. Muito boa noite. Como é que era aquele maluco que fazia Manhattan Connection? Aqui em Nova York está tudo bem?
Então, gente, já tá deixando saudade aqui, já tô com o coração apertado. Foi muito legal essa experiência com vocês. Agradeço ao Ponzi aí pelo convite inicial que fez. Agradeço a todos que estiveram aí apoiando a gente, essa equipe gigantesca e legal, esse prazer que tivemos, os nossos chopps depois daqui lá no Cervantes. É isso, galera. Um beijo gigante pra vocês. Vou ver se for chamado, né? Se o programa que coloca muitos centavos no Cervantes. Talvez, quem sabe, terminando o curso, eu tô aqui de volta, gente. Maravilha. Beijo, gente. Um beijo a todos vocês. Foi um prazer estar com vocês aqui. Maravilha, querido. O prazer foi nosso. Saiba que sua ausência será muito sentida por todos nós. Meu querido Miguel Fernandes, seu destaque de hoje e sua despedida também. Boa noite, galera. É isso, foi bom enquanto durou. Infelizmente não vai dar pra continuar, mas eu tenho certeza que o programa tá aí bombando e o tema vai ficar cada vez mais bom, mais pesado aí com o andamento das eleições e o acaloramento das discussões. Então, parabéns, sucesso a todos e é isso. Sem dúvida, dependendo de mim, do Bruno Cazuí, dois gordinhos, vai ficar bem pesado, né, Cazu? The show must go on. É isso. Vamos lá, Cazu, seu destaque de hoje, seu boa noite. Em primeiro lugar, dizer que eu pretendo emagrecer, então não vou colaborar tanto com essa proposta do Guga. Segundo lugar, mandar um beijo, um abraço pra Sandra Salgado, que é amiga da minha mãe que tá me assistindo, obrigado. Mãe também tá me assistindo, obrigado. E finalizar, eu queria dar parabéns pro nosso amigo Eber, porque a gente tá aqui discutindo, falando, mas a pessoa que fez algo concreto, sentou com o governador e ajudou a diminuir o ICMS no combustível foi o Eber. Então, Eber. Parabéns, Eber, isso aí. Você ajudou o Rio de Janeiro, fez a sua parte. Muito obrigado, meu amigo. Maravilha, esse aplauso só pra você. Vocês que sentiam a falta do Weber aqui, ele não veio aqui porque tava lá, lutando por você. É verdade. Ele não veio aqui porque tava lá, esse foi filósofo, né? Mas minha querida Galva, seu destaque de hoje, por favor, as últimas do Face e o seu boa noite materno. A Sabrina Souza, ela disse o seguinte: a hora passa muito rápido, realmente, o programa hoje passou voando. Quando eu olhei no relógio, já tava em cima da hora. Eu queria dar meu boa noite pra galera. Semana que vem a gente vai estar aqui de novo. Continuem comentando aqui na página e no live do programa, porque esse é o tipo de discussão que a gente não pode deixar cair no esquecimento. Se a gente deixar a coisa passar, outros temas tão urgentes quanto esses vão acabar caindo no esquecimento e a coisa não vai seguir adiante. É isso aí, Galva. Meu querido Eber Bispo, o homem que estava lá com o governador e não estava aqui. O redutor de CMS. É ele, meu querido. Quem dera que o redutor é o governador e a LERJ. E você que estava lá e não estava aqui, seu destaque de hoje. Bom, galera, boa noite. Mais uma vez um prazer estar aqui com vocês. Eu tenho tido muito trabalho. Infelizmente não tenho podido estar aqui o quanto eu gostaria. Hoje pude participar, ajudar, né, nessa discussão e nesse tema tão relevante pra gente, tão sensível, mas de fato o papel de destaque foi do próprio governador, dos caminhoneiros, dos deputados, principalmente em destaque o presidente da Assembleia, o André Siciliano, e aí os parceiros dele. A gente teve o Osório, que foi atuante, você teve o André Lazzaroni, muito atuante, você teve diversos deputados, o deputado Zaqueu Teixeira. O pessoal se mobilizou para resolver isso em prol de um pleito, de um entendimento que eu acho que é muito positivo para o Estado. E o Estado precisava um pouco disso, de uma grande mobilização política em torno de um tema, de uma pauta, para que pudéssemos juntos lutar pelo Estado, não por uma bandeira política ou por uma ideologia. Eu acho que isso foi muito legal, essa sinalização que aconteceu dos nossos políticos, do Estado, e eu só fui um técnico que pude ir lá ajudar, colaborar e nada demais. Humildade, é isso, né? Meu querido Pedro Cavalcante, a seu boa noite, o seu destaque de hoje, meu amigo. Opa, semana que vem eu tô aí, não vou perder meu caminhão, pode deixar que eu vou chegar a tempo. E não tenho destaque não, eu acho que a gente tem que prestar atenção que toda greve que tem uma grande mobilização popular dá resultado, e isso a população tem que se conscientizar, isso é fundamental. Você vê, não tem destaque, ele veio aqui, assistiu o programa, não tem destaque, Dane-se tudo que a gente falou. Não tem destaque, mas falou pra caraca. Tá certo. Falou pra caraca, tá certo. Enfim. Beleza, então, é o fim do mundo. Então, beleza. Beijo, Pedro Cavalcante. Boa noite, até terça-feira que vem. Tchau, tchau. Abraço, desliga aqui o telefone, Jorge. Meu querido Pedro Rafael,
Você que falou um pouco poucas vezes no Brasil, eu tenho uma frase que eu falo muito, que eu não quero morar em outro país, eu quero morar em outro Brasil, e poucas vezes eu me sinto realmente começando a morar em outro Brasil. 2013, 2014, aquelas manifestações, e essa grande manifestação faz sentir que a revolta popular realmente atinge lá em cima, e acredito que a gente vai sim começar a morar num novo Brasil. Até parabenizo aqui o meu companheiro aqui da direita, à direita na mesa, Heber, pela atuação fundamental lá. Mostra que realmente estamos renovando. Poderia ser uma pessoa de 60 anos, parabéns, Heber. Mas então acredito que a gente está começando a morar em outro país, em outro Brasil. Então parabéns aí, pessoal, continuem na luta. E até semana que vem. É isso aí, Pedro Rafael. Eu queria morar no Brasil, na Europa, né? Mas infelizmente não é possível, vamos que vamos. Galera, Bomba Atômica vai ficando por aqui. Muito boa noite. Cadê o efeitinho, Jorge, que não tá tocando? Bye. Não tá tocando efeitinho. Aperta qualquer coisa aí, pô. Efeitinho, Jorge. Não tá vendo, galera? Pode começar a cantar também. Pode cantar, canta sua. Obrigado, Cazu, mais baixinho. Valeu, galera. Só pra não perder o costume, vou cortar o microfone de geral. Um abraço, obrigado, Pedro, obrigado, Bino, nossos caminhoneiros do Brasil. Um grande abraço, tudo de bom. Semana que vem a gente tá de volta, galera. Beijo. Cantando. Foi muito bom vocês cantando. Cantaram direitinho, cara. Que bom. Servimos bem para servir sempre. Nossa afinação lírica. E aí? Muito legal hoje. Passeou, né? Pô, é um tema que a gente tá ralando aí, né? Fazer o quê, né? A gente tá ralando aí, estudando. Não, passeou no tema. Tem economista, engenheiro, primeira metade, tem engenheiros. A primeira metade do programa foi só não, porque as alternativas. Eu quero falar do Temer, meu irmão. Faz política. Galera, aqui ó, eu tô sendo boicotado, não tô conseguindo comentar aqui no vídeo como só como Bomba Atômica. Então eu queria agradecer muito o carinho de todos vocês, mandaram mensagem, não tô conseguindo responder, chegando em casa tanto de novo. Foi um prazer tê-los aqui, metade do incentivo de estar aqui eram vocês que estavam aí assistindo a gente. Muito obrigado pelo carinho, continuem assistindo, porque isso aqui é o nosso aprendizado com humor que a gente tem toda semana, aquele momento que a gente para pra rir e também aprender um pouquinho. Então galera, continue com a gente aqui, eu vou me ausentar por esse período, mas o show continua. Ele volta, a gente não é maluco, pô. E aí, Avena, o que você achou? Hoje eu tô de plateia, gente. Vou estar no meu lugar. Eu achei maravilhoso o programa, né? Mais uma vez super atual. E pra mim, eu espero que todo mundo vá pra rua quinta-feira. Ah, é quinta-feira? É quinta-feira agora, cada um no seu estado, obviamente. Em São Paulo vai ser na Paulista, aqui no Rio vai ser no Posto 5. Sobre esta conta não vamos pagar. Muito bem. Isso aí, pessoal. Hoje eu filmei, vocês viram que deu uma tremidinha, viu que o áudio não funcionou direito, foi uma M, mas aí deu certo, né? Volta, Vena! Diga aí. Tudo bem, pessoal? Até semana que vem. Aqui agradecer também ao nosso amigo Charles. Galera, nosso único fã. Beijão pra todo mundo aí. Valeu. Foi bom o tema, foi maneiro. Semana que vem tem mais. Um beijo. Concluir, né? Vamos lá, concluir.